E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar uma série sobre gráficos. Irão ser várias aulas que a gente vai falar gráficos. E hoje eu vou começar então com os gráficos mais básicos. Eu vou ensinar a maneira correta de você personalizar um gráfico, de você trabalhar com esses gráficos da maneira certa. E a gente vai começar vendo 3 gráficos. Então a gente vai ver o gráfico de colunas ou de barras, vamos ver também o gráfico de pizza e vamos ver também o gráfico de linhas. E eu vou mostrar para vocês onde utilizar, em quais situações cada gráfico é mais recomendado que os outros. Então vamos lá ver no Excel? Então pessoal, aqui no Excel nós vamos aprender a criar alguns gráficos. Primeiramente, o gráfico, a gente vai criar eles ficam aqui em inserir, aqui nessa parte de gráficos. Nós vamos falar especificamente dessa parte aqui. Nós vamos estudar um pouquinho ao longo dessa série de aulas como criar esses gráficos. Então, primeiramente, eu vou explicar 3 gráficos. O gráfico de coluna, como criar o gráfico de pizza e como criar o gráfico de linha. Primeiramente, pessoal, a dica mais importante do gráfico é que nós devemos selecionar tudo que a gente quer fazer para criar um gráfico. Diferente das outras funcionalidades do Excel, como por exemplo, para criar uma tabela dinâmica, usar um filtro, usar uma classificação, criar uma tabela, a gente não precisa selecionar tudo. Só a gente selecionar uma parte, ele seleciona tudo para a gente. No gráfico é diferente, a gente tem que selecionar tudo sim. Ou seleciona sim, ou então aperta Ctrl asterisco, ele já seleciona para a gente tudo. Então eu vou selecionar o que eu quero e vou criar o gráfico. Eu vou inserir um gráfico de coluna, bem simples, ou barras, depende de como que você escolhe aí. Eu estou na guia inserir, e aqui eu tenho então nessa opção inserir gráficos, né, de coluna. Eu vou começar por um gráfico simples 2D. Então eu vou pegar esse de coluna agrupada. Pronto, está aqui o nosso gráfico. Nessa aula é só para mostrar como que a gente cria um gráfico e eu vou mostrar alguns pequenos detalhes. Bom, primeiro pessoal, toda a personalização aqui. Quando a gente cria um gráfico, toda a personalização é feita aqui no Office 2016 na aba Design e na aba Formatar. Se você estiver utilizando o 2010, você tem uma aba nova, aí, uma aba a mais, que é a aba Layout, que essa aba Layout ela foi transferida para cá. Então tudo que você está vendo aí na aba Layout, ele está aparecendo aqui para a gente nesse botão Adicionar Elemento Gráfico. Bom, aqui nós temos algumas opções pré-definidas de gráficos. Isso vale para todos os gráficos, assim como nós temos também alguns layouts de cores, também já pré-definidos. E nós temos também aqui layout rápido, que são algumas formas diferentes do gráfico, para a gente ir clicando e vendo qual que é o que a gente mais gosta para utilizar. Bom, não vou me aprofundar muito em personalização do gráfico, pois a gente vai ver isso posteriormente. Vou vir aqui agora no gráfico de pizza. Gráfico de pizza também é a mesma coisa. Nós devemos selecionar o que a gente quer e inserir gráfico de pizza. Então eu vou escolher aqui um gráfico 2D. O gráfico de pizza, pessoal, ele é legal para mostrar para a gente distribuição de um todo. Então a gente escolhe o gráfico de pizza e ele mostra pra gente a distribuição. É muito importante às vezes a gente gosta do gráfico 3D, mas ele não é tão visual. Então esse gráfico 2D, ele é perfeito pra gente demonstrar a informação do jeito que a gente precisa realmente, tá? Não vamos focar muito em personalização por enquanto também. Gráfico de linha, ele é um gráfico legal para ser usado em comparativos, né? Quando a gente tem uma linha do tempo, quando a gente vai seguir uma análise, aqui a gente tem previsto e realizado das despesas de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. Então o gráfico de linha também é a mesma coisa, a gente tem que selecionar tudo que a gente quer. Eu vou pegar o cabeçalho também até aqui embaixo. Ou no inserir, linhas, e vou pegar o primeiro gráfico de linha que aparece aqui. Pronto, deixa eu chegar lá no canto novamente.
Vou colocar em cima da nossa base de dados para aumentar um pouquinho ele. Bom, então pessoal, esse é o nosso gráfico de linha. Ele faz um comparativo então interessante. Não é muito legal a gente colocar muitas linhas, tá? Porque senão fica muito complicado. Outra coisa também, esse gráfico de linhas, ele não é recomendado você colocar valores em cima dele. Olha só como fica horrível. Então o gráfico de linha, ele é um gráfico que ele tem que ser mais clean. Tem que ter uma visualização fácil e rápida. O rótulo de dados nele não fica legal. Tá? Vou até tirar meu rótulo de dados aqui. Pronto. Então, esse também é o gráfico de linha. Depois a gente vai ver a parte de personalização deles. Uma coisa interessante, que eu vou dar uma dica já logo de cara referente a gráficos, é quando a gente tem que usar totais, por exemplo. Aqui eu quero fazer um gráfico de linha, ou de coluna mesmo. Se eu vier simplesmente selecionar o total e fizer o gráfico de linha, de coluna, vou fazer um de coluna. Aqui ele vai trazer números pra gente, né? 12, como a gente está falando de meses aqui, ele até que ficou certinho, 1, 2, até 12. Mas se eu quiser trazer o que eu tiver aqui no gráfico e ele tiver em colunas separadas, então olha o que a gente tem que fazer. Vou deletar esse gráfico. Então vou fazer o seguinte, vou selecionar essas informações aqui. Observe que eu não peguei a palavra total. Vou segurar o Ctrl do teclado e vou selecionar os meses. Então observem que eu selecionei os 12 títulos dos meses e os 12 valores somente. Agora eu posso soltar o Ctrl. Quando eu criar o gráfico agora, olha que interessante. Aqui na série ele já colocou para mim os nomes dos meses aqui. Então fica bem legal, olha lá que legal. Ele já, quando eu clico no gráfico, ele mostra para mim aqui os nomes dos meses e aqui embaixo os valores. Então fica bem interessante isso. A mesma coisa a gente pode fazer para cá. Eu tenho os totais aqui desses produtos, seguro o Ctrl, seleciono os nomes, solto e quando eu criar o meu gráfico de coluna, ele já vai trazer para mim aqui o nome de cada um. Então essa é uma dica bem interessante. Tá? Pessoal, se vocês gostaram, dê um joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e acesse o nosso site maisqueplanilhas.com.br. Essa foi só a primeira aula de uma série de aulas de gráficos que a gente vai distribuir no canal. Até mais!